Salve, salve galera, seja todo bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação em corte do que Denilson Show falou, né, desse jogo entre Palmeiras e Novo Horizontino, que teve bastante polêmica, né? Vamos ver a opinião dele aí nesse vídeo e também a opinião da mídia esportiva de todo o Brasil. Então, sem mais enrolações galera, fica com o vídeo aí que tá muito legal. Pessoal, beleza? Denilson Show. Falar um pouquinho dessa final aí de Campeonato Paulista, Novo Horizontino e Palmeiras. Acabei de assistir o jogo, um bom jogo. O Palmeiras venceu por 1-0. O Novo Horizontino, um jogo da hora para assistir, viu? Na verdade, essa reta final de campeonato, de estadual, é sempre legal assistir, assim, ainda mais quando termina assim com um resultado curto, 1-0, aí você vai para decisão, no caso aqui do Campeonato Paulista, né? Você vai para decisão com resultado mínimo assim, então você tem que já entrar ligado, você tem que entrar concentrado, aquela conversa toda. E o adversário precisa sair mais pro jogo já desde o começo, intensidade, então acho que deixa uma decisão mais emocionante, né? Aumenta a expectativa para decisão. Palmeiras venceu com o gol do Flaco Lopes, numa jogada já conhecida da equipe do Palmeiras, né? Que é esse lançamento longo para aquela briga dos atacantes do Palmeiras com a defesa adversária, e normalmente o Palmeiras consegue ganhar essa segunda bola, né? Isso aí é um trabalho a longo prazo, são 5 anos de Abel sob o comando do Palmeiras, então ele já conhece bem, ele já treinou bem esse tipo de jogadas, os jogadores entendem bem isso, então quando tem o lançamento, seja de um zagueiro, no caso do gol do Palmeiras foi pelo Marlon, a linha do meio de campo ela já se adianta ali para ganhar a segunda bola e dar aquela pressionada no adversário. O gol sai dessa forma. O Sousa divide bola ali com o zagueiro, a bola sobra para o Flaco Lopes. Ele dribla para dentro e chuta assim. Um chute nem saiu nem muito forte assim, mas aí acabou pegando o goleiro no contrapé e ele faz 1-0 e deixa essa decisão em aberto para Novo Horizonte. No time do Novo Horizontino não contou com o Rômulo, que é um dos jogadores mais importantes desse time, ao lado do Robson, que perdeu um pênalti, a defesa do Miguel. O Carlos Miguel acabou defendendo, ele bateu ali no meio do gol. O Carlos Miguel acabou nem se mexendo e fez a defesa. Mas é um time muito bem treinado pelo Anderson Moreira. Melhor campanha no Campeonato Paulista, por isso ganhou aí a possibilidade de decidir em casa. E hoje fez um jogo até corajoso. Eu esperava o Novo Horizontino mais um sistema defensivo ali, tentando explorar contra-ataque e tudo mais, mas em algum momento pressionou a equipe do Palmeiras, cara. Em algum momento tirou o Palmeiras ali da zona de conforto. Um resultado de 1-0. Ah, Denilson, tá decidido. Tá nada. Decidido nada. O time do Horizontino é bom, só que se tratando de um resultado positivo, o mínimo que seja, com uma equipe como o Palmeiras, eu acho que é uma vantagem enorme. Porque o Palmeiras quase sempre faz gols, né, nos seus jogos, né? Então, dependendo da postura numa decisão, e o Palmeiras cresce em jogos decisivos por causa dos seus jogadores, por causa da mentalidade dos seus jogadores, por causa do treinador que tem, acostumados em jogar esse tipo de jogos, né, em jogos decisivos. Então, os caras crescem bastante, mas o Novo Horizontino não tá morto, o Novo Horizontino tá vivaço nesse campeonato, e o Carlos Miguel acabou ganhando ali o troféu do final do jogo, né, principalmente pela defesa, né, do pênalti, deixando assim o Palmeiras com essa mínima vantagem, mas o jogo lá vai ser um jogo bem difícil. Eu tava falando do Rômulo aqui, o Rômulo não jogou o primeiro jogo, o Novo Horizontino precisa pagar uma multa para ele poder jogar, e o Novo Horizontino não pagou essa multa, então ele não jogou o primeiro jogo. Eu acho que deveria pagar essa multa agora para jogar a decisão, porque ele é um jogador importante, e o Novo Horizontino, por causa do resultado, vai ter que sair pro jogo, vai ter que se expor, e aí vai ser uma grande final de Campeonato Paulista. Se inscrevam no canal do Denilson Show, porque estamos chegando a quase 1 milhão de inscritos. A gente vai começar destacando o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O jogo aconteceu na Arena Barueri. O Palmeiras ganhou de 1-0 do Novo Horizontino, larga na frente na decisão. E quem vem com todos os detalhes é a nossa repórter Tatiana Tavares, que estava lá na Arena Barueri e agora está aqui no nosso telão. Diz aí, Tati.
Fala, Fernandinho, aqui na Arena Barueri deu Palmeiras. O Verdão saiu na frente na briga pelo título do Campeonato Paulista. Venceu o Novo Horizontino por 1-0 com gol de Flaco Lopes, gol que saiu aos 34 minutos do primeiro tempo, depois de uma assistência do Sousa. O Sousa que entrou na vaga de Vitor Roque. Pois é, o Tigrinho começou no banco de reservas. Ele sofreu algumas pancadas no clássico contra o São Paulo, então foi preservado para essa partida. Bom, o Flaco ganhou confiança depois do gol, ele até sofreu um pênalti ali ainda na primeira etapa, só que estava em posição de impedimento, então o jogo seguiu. O Novo Horizontino teve chance de empatar, ainda no primeiro tempo, viu? O Andrés Pereira errou feio na saída de bola, Vinícius Paiva aproveitou, entrou na área e foi derrubado por Gustavo Gomes. Pênalti para o Novo Horizontino, Robson, que é o artilheiro, foi para a cobrança, bateu no meio, bonito, só que Carlos Miguel foi gigante, defendeu ali e impediu o que seria o empate do Novo Horizontino. No segundo tempo, Gustavo Gomes foi quem colocou a bola na rede, ampliando, fazendo 2-0 para o Palmeiras, mas o VAR entrou em ação, viu aí impedimento do zagueiro e anulou o gol, então ficou 1-0 mesmo, Palmeiras, resultado ali magro, né, uma vantagem pequena, mas muito valorizada pelo técnico Abel Ferreira. No fim do jogo, ali na reta final, os torcedores do Palmeiras ainda reclamaram bastante, porque depois de uma cobrança de lateral, a bola teria batido ali no Patrick, no braço do Patrick, mas nada foi marcado, foi fim de jogo aí então 1-0, como eu disse, uma vantagem pequena, mas muito valorizada pelo treinador. O Abel exaltou bastante também o Carlos Miguel, falou que é um goleiro jovem, né? Tá em busca aí de escrever a própria história no Verdão. Bom, as duas equipes agora têm quinta, sexta e sábado para ajustarem os erros, porque no domingo é o jogo de volta, o jogo que vale realmente o título. O Verdão tem a vantagem, então precisa de apenas um empate para conquistar o 27º título da sua história, enquanto o Novo Horizontino está em busca de um título inédito e precisa aí de pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, viu, Fernandinho? Volto com você. Muito obrigado, Tatiana Tavares, que acompanhou aí essa vitória do Palmeiras. O Palmeiras deu mole, cara. O pênalti que o Robson cobrou foi um presente pro palmeirense, porque ele bateu mal demais. O Carlos Miguel só esticou o braço e fez a defesa. Enfim, e olha, o time não contou com o Rômulo, sabe por quê? Ele é jogador do Palmeiras, foi emprestado para o Novo Horizontino e para poder jogar, o Novo Horizontino teria que pagar R$1 milhão. Esse jogo ele ficou de fora, mas tenho certeza que na próxima partida vão dar um jeito, vão fazer uma vaquinha com a galera da região e vão pagar esse R$1 milhão, porque o Rômulo fez muita falta. O Robson é o artilheiro, ele é o segundo artilheiro da equipe, é um cara que tem feito a diferença. Hora de ouvir o... Vamos falar de Flaco, de Carlos Miguel, de Rômulo, mas antes vamos começar com campo e bola. Eu quero saber de você, meu amigo, é o seguinte, hoje você acha que o Abel Ferreira vai deitar a cabeça no travesseiro, o torcedor do Palmeiras vai deitar a cabeça no travesseiro e pensar, ótima vantagem, tamo na frente e vamos que vamos, ou uma pulguinha atrás da orelha fica por conta da atuação e por conta também de saber que o Novo Horizontino não perdeu em casa em 2026. O que você acha, meu velho? Eu acho que a pulga atrás da orelha vai acontecer quando ele acordar, mas vai dormir satisfeito com o que fez nesse primeiro jogo. É claro que o jogo de ida, né, com vantagem de mando para o Palmeiras, nesse caso, né, o Palmeiras tem o mando do primeiro jogo, se esperava talvez um placar maior. Mas a gente falava aqui durante a semana, né, que o Novo Horizontino é uma equipe que encurta bem os espaços, é um time que sabe se defender muito bem, é uma equipe que quando tem a bola, não circula essa bola no campo de defesa, é mais no campo ofensivo, tenta tirar a pressão adversária, subindo um pouco mais seus blocos de marcação. Tanto que o Palmeiras teve algumas chances até com o Novo Horizontino subindo um pouco mais suas linhas, né? O Novo Horizontino marcava muitas vezes com 8, 9 jogadores no seu campo ofensivo e oferecia as costas da última linha até para uma bola longa, o Palmeiras tentando fazer essas bolas esticadas. O gol do Palmeiras surge, né, do Flaco Lopes flutuando um pouco mais por dentro e conseguindo finalizar da entrada da área. Então é claro que pensando no que poderia ser feito, o resultado acabou sendo bom
mas não o suficiente para dar toda a tranquilidade do mundo para o Palmeiras no jogo da volta em Novo Horizonte. Mas não deixa de ser uma grande vantagem, né? O Novo Horizontino perdeu muito pouco na temporada. O Novo Horizontino venceu o Palmeiras com muita autoridade na primeira fase. É uma equipe que passou por Corinthians e por Santos em jogo único. Ou seja, eu sei que o contexto é diferente, se não entra no futebol, mas vou usar o se aqui. Se fosse jogo único, o Palmeiras seria campeão, né? Contra uma equipe que conseguiu bater adversários grandes nas fases anteriores. A gente está revendo o gol, inclusive, retratando o que eu falei, né? O Novo Horizontino com linha alta, Palmeiras fazendo essa bola longa e depois da assistência, a bola chega no Flaco e o Flaco acaba batendo de perna esquerda para fazer o gol. Então é uma equipe que se ousa, que sai para o jogo, que incomoda o adversário, não é qualquer time. É claro que a gente não está falando do São Paulo, do Corinthians, do Santos, do Red Bull Bragantino, do Mirassol, estou citando aqui equipes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, mas é uma equipe muito organizada e tem a melhor campanha agora não, né? No geral o Palmeiras acabou passando agora, mas chegou esse jogo com a melhor campanha do Paulistão. Então é uma boa vantagem, o Palmeiras joga pelo empate, o Palmeiras tem um sistema defensivo sólido. É verdade que correu riscos, não é, Johnny? Porque poderia ter saído com um empate se não fosse o Carlos Miguel, nesse lance que a gente acaba de ver, é uma defesa importante, mas é uma vantagem para se considerar, porque se é um confronto de 180 minutos e você vai para os últimos 90 podendo empatar o jogo, é uma vantagem, mesmo que essa vantagem seja jogando fora de casa. Pois é uma vantagem, ainda mais se tratando de Palmeiras, que é o bicho-papão das finais do Paulistão nos últimos anos, e essa vantagem só existe porque Flaco Lopes arriscou e acertou um chutinho no canto e o Jordi aceitou. Vamos ouvir o atacante argentino após a vitória do Palmeiras. Feliz, igual eu falei ali. Acho que às vezes queremos desmerecer um pouco os times com menos história, por falar assim. É um time que vem fazendo as coisas muito bem, tiraram grandes times da competição e a gente trata com o mesmo respeito que todos os rivais. Hoje conseguimos uma boa vantagem para ampliar lá, se Deus quiser, fazer um bom jogo e trazer a taça para mais uma vez ser campeão paulista. Ele sempre dá uma dura na gente, mas sim, ele ajustou algumas coisas. Acho que a gente teve um grande volume de jogadas boas, né? No total do jogo. Eles defenderam bem, tiveram suas chances também. O Carlos foi brilhante ali no pênalti. E a gente tem uma boa vantagem para, como eu falei aí, fazer um grande jogo lá e trazer a taça para Palmeiras. Obviamente, a gente tenta chegar sempre 100% para os jogos. São poucos dias, como você fala ali, para recuperar, mas a gente se prepara sempre muito bem. O Palmeiras tem um núcleo de saúde muito, muito forte que dá todas todas as coisas para que a gente chegue da melhor maneira. Então a gente chega bem. Obviamente são muitos jogos, mas a gente está preparado. Valeu, gente. Tá aí, fã de esportes, escutamos Flaco Lopes e agora na telinha os números do atacante em 14 jogos na temporada 2026, são 7 gols, é o cara que mais fez gols, é o artilheiro do Palmeiras em 2026, com uma média de meio gol por jogo basicamente, né? 14 jogos, 7 gols, 4 assistências, é o segundo maior garçom do Palmeiras, 11 participações em gol, é o cara que mais participou de gols do Verdão, 2,4 finalizações por jogo e 6,3 duelos vencidos por jogo. Elton Serra, antes do nosso Sport Center começar, eu bolei uma perguntinha que eu tava guardando pro tema Flaco Lopes pra você. É o seguinte, hoje eu acho que indiscutivelmente o Flaco Lopes é o melhor argentino atuando no Brasil. Antes tinha aquele papo de Rodrigo Garro, Flaco Lopes, hoje o momento é todo do Flaco. Falando de 2026, Elton Serra, é o melhor estrangeiro no futebol brasileiro? Aí você fez um recorte que coloca ele numa posição privilegiada, né? Sem dúvidas. Porque 2026, sim, né? Olhando para o que fez até agora, o Corinthians campeão da Supercopa, né? E
lógico que muito mais pelo conjunto e o Yuri Alberto sendo decisivo. Exato. Pensando em jogador de destaque, mas aí é um brasileiro, não é um estrangeiro. O começo do Flamengo muito irregular, o Arrascaeta seria esse protagonista. Não vem tão bem assim como o próprio Flamengo, dentro da expectativa do próprio time, né, para a temporada. Então o Flaco Lopes se coloca nessa situação. É um jogador que você até falou no início, né? Jogador aí carimbando sua vaga para o Mundial. Apesar da concorrência ser muito grande, né? É muito grande a concorrência. E tem um detalhe, Johnny, nesse jogo específico contra o Novo Horizontino, o Palmeiras comunicou que o Vitor Roque sentiu, né? Tem essa questão, ele acabou saindo do último jogo sentindo tal, teve esse controle de carga, ele acabou ficando no banco de reservas e entrou no segundo tempo. Então o Flaco Lopes começou como um 9, né? Começou avançado, começou como uma referência, e ele não tem jogado dessa forma quando o Vitor Roque é titular. Então mostra que é um jogador que tem essa versatilidade, mesmo jogando como um 10, ele é decisivo. Jogando como um 9 também, acabou sendo. Então sim, a gente pode colocar o Flaco Lopes como o principal jogador estrangeiro atuando no Brasil em 2026. Então é isso, galera. Chegamos ao fim do vídeo aqui no canal, espero que tenham gostado. Vimos aí a imprensa falando um pouquinho sobre esse Palmeiras, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre esse lance aqui, galera. Tá vendo aí? Esse lance? Então, esse lance é que vem repercutindo muito nas redes sociais, né? Que é o lance aí do impedimento do gol do Verdão, né? Você consegue ver aí que tá impedido? Parece que a linha ali, né? Que tá na cabeça do jogador do Novo Horizontino tá na metade, na mesma direção ali do Flaco Lopes. E o do Flaco Lopes tá lá na frente, né? Parece que ele tá marcando a mão de Flaco Lopes. É isso que pareceu ali, né? Você consegue ver aí, nesse lance aí, gol ilegal? Eu não consigo ver. Consigo ver o gol legal, super legal aí. E assim, o Palmeiras foi prejudicado diretamente. Qual a sua opinião sobre isso, torcedor? Põe sua opinião aqui pra gente, né? Se você tem a mesma visão que eu desse lance aí. E se os 2-0 seria muito melhor para já ser, né? Consagrado como campeão, né, do Campeonato Paulista. Dê sua opinião pra gente aqui, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.